diversas denúncias e já era de alvo de acompanhamento da Polícia Militar, uma situação de traficância de drogas ali na região conhecida como os Vales, o Betânia. E a Polícia Militar já vem atuando há um tempo ali para coibir esse crime, para também trazer uma resposta, uma tranquilidade para a sociedade. Mas a gente percebeu que as ações rotineiras de polícia não eram suficientes para sanar o problema. Então a gente tinha algumas intervenções pontuais, algumas prisões, mas isso não fazia o tráfico de drogas ser encerrado naquele lugar, que trazia transtorno para a população e frequentava os bairros próximos, também para quem reside ali próximo. Então, em parceria com o Ministério Público, foi desenvolvida aí uma ação controlada, uma ação especial aí para que a gente pudesse identificar como que era feito, como que acontecia o tráfico de droga ali, quem eram os responsáveis, quem de fato exercia alguma liderança, como eram distribuídas as funções ali em relação ao tráfico de drogas naquele local, para que o problema ele fosse solucionado de uma vez por todas. E aí hoje a gente está finalizando essa operação com essas pessoas identificadas, com o entendimento da nossa parte de como que acontecia o tráfico de droga na região ali e com a devida responsabilização para cada um que era envolvido naquele lugar, nesse crime, trazendo ali uma solução definitiva para o local, que as pessoas de bem possam continuar ali frequentando a região sem nenhuma dificuldade. As pessoas envolvidas ali também, elas são responsáveis, no primeiro momento, por pelo menos ter envolvimento em pelo menos 3 homicídios aí acontecidos no ano passado, relacionados ali à situação de dívida de tráfico de drogas, disputa de território naquele local. E com essa intervenção de hoje, com essa operação de hoje, a gente espera trazer um pouco mais de tranquilidade para a cidade de Ipatinga e para a população, numa condição que a gente já vem desde diversos anos, há mais de 10 anos aí, numa contínua redução dos crimes violentos, também a redução do crime de homicídio. No ano passado a gente teve 17 homicídios no ano na cidade de Ipatinga. E o 14º a cada dia ele vem tentando desenvolver novas ações de forma diferente, de forma criativa, para que a gente possa trazer ainda mais segurança para a população e deixando um recado aí para que a cidade de Ipatinga e a área do 14º Batalhão não é um território fértil para que a criminalidade possa se desenvolver. Então toda vez que a gente tiver um problema, a gente vai procurar a solução desse problema em parceria, com o Ministério Público, a Polícia Civil, com o Judiciário, tem funcionado muito bem, para que as pessoas elas sejam de fato responsabilizadas pelos crimes que elas cometem e possam assim responder diante da justiça pelo que fizeram. Capitão Douglas, um desses citados aí, que figura como acusado, há menos de 21 anos, mas tem uma vasta passagem pela polícia quando menor. Sim. Inclusive figura, pesa contra ele a acusação de alguns homicídios consumados. Gostaria que o senhor falasse. Exatamente. O Simon ele é apontado como uma das lideranças no local. Ele exercia uma influência ali sobre as pessoas, utilizando de menores de idade para que pudessem fazer a traficância para ele. Ele praticamente não colocava a mão na droga, ele apenas conferia ali a contabilidade, o que tinha ocorrido de lucro ali no dia, e ele era responsável por determinar a execução dessas pessoas. A aeronave Pegasus da Polícia Militar, a equipe de transporte aéreo, tem uma base, que seja que presta apoio à região do Vale do Aço. Então, na data de hoje, a gente fez essa grande operação por lá da agência aí, com apoio do Ministério Público do 14º Batalhão. Então, a aeronave ela presta essa assistência às equipes, provendo ali uma melhor visualização do terreno, evitando uma fuga, e segurança para a polícia militar que está atuando diretamente. Houve muitas ações nos últimos dias de vocês aqui no Vale do Aço. Isso vai se tornar mais frequente? A população fica assustada com os helicópteros sobrevoando as áreas aí. É um incentivo do Comando Aéreo, do Comando de Aviação da Polícia Militar, que a nossa atuação se estenda mais aqui no Vale do Aço. Uma vez que a Quinta Brava ela tem área de atuação no Vale do Aço, Vale do Doce, Jequitinhonha e Curuí. Então é uma diretriz do comando que a gente apoia também mais o Vale do Aço. A utilização dessa aeronave, Major Gustavo, ela se faz necessária diante da avaliação do comando ou dependendo da operação que é determinada se ela participará ou não? Além da avaliação do comando, existe também um portfólio que já tem os tipos de ações e operações típicas que exigem o primeiro aeronave. Então, sendo alguma ocorrência policial
policial, enquadrando bem nesse portfólio de serviço nosso, a nossa atuação ela é de iniciativa, mas também existem as situações como a de hoje, que são fruto do planejamento do comando. A requisição dela lá é feita pelos comandantes da RPM? Sim, comandante da RPM, comandante do batalhão, e também, como eu disse, o portfólio típico, qualquer comissão militar que se encontra numa situação que precisa do apoio aeronáutico pode acionar a PG. Nós só vou questão de tipo, quando está acontecendo mesmo, ou também só para tudo? A gente pode fazer também operações preventivas. Como teve na semana passada, a gente fez uma ação preventiva aqui de operação presença. Perfeitamente. Como mencionou o Capitão Douglas, verificou-se, Polícia Militar e o Ministério Público identificou essa atividade de traficância ali na região, que havia uma associação criminosa em atividade na região, principalmente na Tefão, e que essa mesma associação criminosa tinha ligação direta responsável por vários crimes violentos contra a vida na região, pelo menos, por exemplo, no passado, 3 crimes contra a vida homicídios aqui na cidade de Patinga, relacionados à disputa do tráfico. E verificou-se também que a atividade ali de uma abordagem tradicional, regular ali, pela polícia, não tinha dificuldade de surtir os efeitos, porque eles dividiam as tarefas ali, em cada um. Eles se valiam de adolescentes para realizar essa traficância. Eles também utilizavam algumas táticas de tráfico, conhecida, por exemplo, como tráfico chamado de formiguinha, que é aquela traficância sempre com baixa quantidade, sempre com pequenas quantidades, de maneira que se o indivíduo que está ali repassando a droga fosse abordado, ele seria abordado com uma quantidade muito pequena de drogas, de forma que a polícia teria dificuldade de fazer uma prova de que aquele indivíduo estava traficando. Poderia ser muito provavelmente absolvido ou alegar que era apenas um usuário e de forma a não ter uma resposta efetiva. Então, diante disso, a polícia também nós fizemos um levantamento de identificação desses indivíduos e iniciamos um procedimento especial denominado aviação controlada, que é um procedimento iniciado no Ministério Público e comunicado à Justiça, ao magistrado, no caso do magistrado da primeira vara criminal, de forma que, em vez de atuar de imediato diante de uma situação de venda de drogas, a polícia, então, de forma articulada e planejada, observa, e durante 15 a 30 dias, a atividade dessa quadrilha, digamos, associação criminosa. Então, observou-se ali durante mais de 15 dias a atividade deles e aí foi possível identificar exatamente quais eram os indivíduos que realizavam a venda direta da droga, popularmente denominados soldados. E esses indivíduos eram jovens, alguns menores de idade, outros maiores de idade. Identificou-se depois os indivíduos que faziam esse repasse da droga para os vendedores diretos, que faziam essa distribuição dos entorpecentes, que seria um nível ali de distribuição intermediária do entorpecente. E esses ali não tinham contato direto com o usuário normalmente, mas eles repassavam então para quem ia fazer a venda direta. E por fim, nós identificamos o responsável pela liderança lá dessa associação. Normalmente, esse tipo de grupo criminoso ele conta com uma liderança, alguém que exerce muitas vezes, é uma pessoa, muitas vezes é um jovem, mas um jovem já com uma atividade criminal já considerável, e que exerce essa liderança e até não só até pelo temor, pois são conhecidos por ser pela atividade policial, mas por ser mandante de crimes contra a vida. Então, o indivíduo que exerce a liderança, ele normalmente não é encontrado nunca com entorpecentes, e sequer ele também não faz de forma alguma a venda direta ao usuário.
ele tão somente nem para o usuário nem para aquele indivíduo que está ali vendendo diretamente a droga. Ele vai ter contato apenas com aqueles indivíduos ali no nível intermediário de gerência e nunca no local exato em que a droga vai ser vendida, né? De forma que esse tipo de indivíduo aí, a gente precisa de uma investigação mais detalhada, uma investigação como essa, que dure um tempo maior, para que a gente possa demonstrar e comprovar que a atividade, a ligação dele com o tráfico de drogas e a posição dele de líder da associação. Além disso, só para finalizar, eles contavam também com uma das acusadas, ela também exercia essa gerência e ela tinha uma função ali de receber os valores, inclusive de receber inclusive com a máquina de cartão. E ela vertia esses valores por uma CNPJ, cultura jurídica de eventos, né? E é isso aí possibilitava, ou seja, ela fazia a contabilidade do tráfico também. Isso também nós enquadramos, ela facilitava, né, essa atividade criminosa, né, essa atividade contábil, e ao praticar esse fato, ela e a líder da associação se enquadraram no que a gente chama de lavagem de dinheiro, né, que é um outro crime, na hora que eles também, esses dois, né, essa mulher e esse indivíduo, né, o Simon, eles foram denunciados então, por lavagem de dinheiro, né, também, além de associação do tráfico e tráfico de drogas. Então, para frisar os crimes todos eles estão respondendo por associação para o tráfico de drogas, artigo 35 da Lei 11.343, a pena de 3 a 10 anos. Tráfico de drogas, né? A atividade, participação no tráfico de drogas, seja vendendo, seja guardando, seja transportando, seja comandando. Artigo 33 da Lei 11.343, apenas de 5 a 15 anos. Todos eles estão imputados, né, no crime de tráfico de drogas. O Simon e a Sabrina Cândido da Silva estão imputados também em lavagem de dinheiro, que tem a pena de 3 a 10 anos. E, por fim, eles contavam também com outro peça importante, que é a participação dos responsáveis pelos bares. Né? 2 bares, nós identificamos que 2 responsáveis, 2 daqueles bares, havia uma relação de associação direta com o tráfico. Eles escondiam a droga, eles permitiam que os traficantes se escondessem ali no bar, eles permitiam que a atividade ocorresse livremente ali no interior adjacente do bar. Nós chegamos inclusive a identificar, a flagrar a situação em que um dos responsáveis pelos bares, quando a polícia se aproxima militar para abordar alguns traficantes, alguns indivíduos que estavam vendendo droga, eles tentam evadir os traficantes, acabam deixando cair droga ali no chão, e esse indivíduo ele esconde a droga da polícia, ele varre rapidamente a droga para que a polícia não percebesse aquele entorpecente ali no chão. Então, ao fazer essa conduta, ele também se enquadra ali no delito de fraude processual, que é uma pena que é para inovar, né, uma situação do estado de coisas, para induzir em erro a autoridade, a ação policial. E se enquadra numa pena nesse caso, né, que é de 6 meses a 4 anos. Dr. Jonas Monteiro, com relação a essa situação desta operação, nós temos aí várias agravantes. Eu observei que parece-me que não teve participação de menor infrator envolvido. Se teria também mais um agravante ser os menores infratores. E a outra situação, a sinergia da Polícia Militar mais o Ministério Público, ela é fundamental, como tem também a participação da logística do Pegasus. Agora, a participação da sociedade foi fundamental para o sucesso dessa operação. Com certeza. Os crimes de tráfico de drogas e de associação de drogas ao tráfico, nós verificamos 2 situações que são causas de aumento de crimes, são situações que agravam, né, esses crimes. Primeiro, a presença constante, a utilização constante de adolescentes para a prática do tráfico. Isso a lei de drogas estabelece que se enquadra com uma causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3.
que foram enquadrados na ação deles. Ainda também a traficância praticada em local de difusão coletiva ou de estabelecimentos de diversão de qualquer natureza, locais de diversão de qualquer natureza, segundo a lei. Então, essa região de bares, né, ela facilita uma difusão muito grande do entorpecente e até mesmo dificulta, né, identificar os indivíduos, porque você tem uma multidão ali e o traficante ele passa despercebido. Então ele se utiliza ali daquela aglomeração, daquele local, tanto para difundir a droga, né, com muita velocidade e também para dificultar ele ser identificado. Então essa situação também é uma causa de aumento de pena que todos eles vão responder. A atuação integrada, né, nessa operação com a Polícia Militar tem sido essencial. Temos tido não só, né, também, claro, com a Polícia Civil, né, várias outras operações. E nós temos tido um sistema, né, nós temos tido um êxito aqui com muito grande. Nós estamos tendo uma redução de crimes violentos, né, e especialmente de homicídios, né. A gente teve no passado uma redução, menor número em 10 anos, né, tivemos 17 homicídios, né, na nossa região, um número, por exemplo, inferior à média dos Estados Unidos da América, segundo os dados do FBI. Então é uma redução expressiva, né, e a qual nós celebramos, e esse ano a gente espera realmente ter uma redução ainda maior, porque esse ano, por exemplo, nós tivemos, ao que me consta, um homicídio consumado, e a essa altura do ano passado nós já tínhamos 5 homicídios. Então a tendência é que, porque no início de ano geralmente tem mais homicídio, então a tendência é que nesse ano a gente consiga talvez até diminuir essa marca anterior, que já era uma marca histórica. E isso perguntou da população, sim, porque houve muitas denúncias, né, e relatos, né, repassados da Polícia Militar que permitiram, facilitaram que a gente identificasse mais rápido esses indivíduos, né, e que a gente pudesse traçar o mapa dessa associação criminosa e agir de forma eficaz como nós fizemos. Aí, bom, o Ministério Público denunciou 12 pessoas, né? Lembrando que os adolescentes eles serão apurados em outro procedimento perante outra promotoria na Vara de Infração de Juventude. Aqui nós estamos tratando dos maiores de idade. O Ministério Público denunciou 12 pessoas para responder por esses crimes, né? Principalmente os crimes de associação por tráfico e tráfico de drogas. O Ministério Público pediu a prisão pediu e obteve a decretação da prisão de 8 desses indivíduos. Hoje, né, a ação da Polícia Militar localizou e capturou 6 destes. Ainda falta cumprir 2 mandados. E durante o cumprimento dos mandados nós tivemos um indivíduo que tentou da fuga, tentou auxiliar a subtração da justiça, um deles, o Simon. E ele também, então, foi autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal, né? Que é um delito de tentar ajudar alguém a subtrair-se na ação da justiça, e ele foi, então, autuado em flagrante. Portanto, nós tivemos, no total, 7 prisões hoje. Nós tivemos a apreensão de 2 veículos também, e tivemos o ingresso da Polícia Militar em 12 deles, né? 12 mandados de busca e apreensão. Então, esse é o primeiro passo, né, da ação do processo. O que vai acontecer? Todos eles vão responder a esse processo criminal na primeira vara criminal de Patinga, né? O juiz irá designar uma audiência de instrução e julgamento em breve. Eles irão apresentar suas defesas, submeter-se-ão a uma audiência de instrução e em seguida o juiz sentenciará. Nós esperamos que eles sejam condenados nesses crimes, que eles paguem essa dívida com a sociedade. E, claro, com isso a gente vai tirar da circulação muitos traficantes, né? Vamos gerar um impacto imediato. Nós vamos atuar para coibir os bares que se associam ao crime, né? Vários daqueles bares, é bom lembrar que eles não têm alvará, eles estão em situação totalmente irregular. Nós vamos buscar uma parceria com a prefeitura para coibir de forma mais rígida aquele local, senão a gente se continuar aquela atividade daqueles bares, claro que outras pessoas vão surgir, vão traficar. A gente quer que isso seja resolvido de forma imediata. E é claro que a gente passa também um efeito muito forte preventivo, né? De que outras pessoas não ingressem nessa atividade, não atuem, né, com essas quadrilhas aqui, porque a resposta, né, judicial está sendo muito forte, muito efetiva, né?
E como, né, o Lúcio mencionou, nossa comarca, Ipatinga, por exemplo, é um local que a atividade cinética, né, da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Justiça está funcionando muito bem e é um local realmente inóspito para atividade criminosa, né, principalmente atividade de tráfico, atividade violenta, e a gente espera com isso coibir ainda mais crimes violentos e também os homicídios, né, aqui. E com essas provas que a gente obteve, nós também vamos conseguir tocar mais elementos nas investigações de homicídios, né, que do ano passado. A gente espera estar em breve também apresentando denúncias de homicídio relacionadas a essa associação.